Olá! Vamos conversar sobre um assunto que, para muita gente, parece um bicho de 7 cabeças: finanças pessoais. Mas olha, a verdade é que entender de dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas que existem para a gente transformar a nossa vida para melhor. A ideia aqui é justamente essa: mostrar como essa gestão pode deixar de ser uma obrigação e se tornar o caminho para a gente realizar grandes sonhos. E para começar, nada melhor do que essa citação do Banco Central do Brasil. Ela resume perfeitamente o nosso ponto de partida. Sabe, conhecimento financeiro não é coisa de especialista, não. É uma habilidade que todo mundo pode e deveria desenvolver. É sobre ter poder de escolha. E por que esse assunto é tão urgente? Bom, porque esse número aí na tela, 78,8 milhões, é a quantidade de pessoas com contas em atraso no Brasil, segundo dados recentes da Serasa. É um desafio enorme, um desafio coletivo, mas a solução começa numa jornada individual de organização. Parece óbvio, né? Parece simples, mas essa é a regra de ouro. É o alicerce de absolutamente tudo que a gente vai construir a partir daqui. Manter as despesas abaixo do que entra, esse é o grande objetivo para uma vida financeira realmente saudável. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro passo para qualquer mudança é entender exatamente onde a gente está. Antes de sonhar com o futuro, a gente precisa de um diagnóstico bem claro do nosso presente. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é mesmo? Muitas vezes a gente tem aquela sensação de que o dinheiro simplesmente some, evaporou. Ter a resposta para essa pergunta é o que separa a incerteza do verdadeiro controle financeiro. E para responder aquela pergunta, aqui estão as primeiras coisas práticas a se fazer. A dica é começar anotando tudo, tudinho mesmo. Pode ser num caderno, numa planilha, num aplicativo do celular, o que funcionar melhor. O importante é criar o hábito. Só o fato de registrar já cria uma consciência totalmente nova sobre os nossos hábitos de consumo. É como acender a luz num quarto escuro. E nesse processo de anotar tudo, a gente começa a perceber uma distinção fundamental: a diferença entre necessidade e desejo. Necessidades são aquelas coisas indispensáveis para a gente viver: moradia, comida, saúde. Já os desejos, bom, eles são infinitos. Eles dão prazer, claro, mas não são essenciais para a nossa sobrevivência. E aqui está o ponto-chave da questão. A confusão começa quando a gente perde essa distinção de vista. Quando os desejos começam a ser tratados com a urgência de uma necessidade, aí a porta para o descontrole e para as dívidas se abre. Reconhecer essa diferença é uma verdadeira virada de chave. Certo. Com o diagnóstico em mãos, sabendo para onde o dinheiro vai, a gente pode avançar para o plano. Essa é a fase em que a gente para de só reagir aos boletos e começa a agir de forma proativa. É transformar sonhos abstratos num mapa financeiro bem concreto. Muita gente ouve a palavra orçamento e já pensa em corte, em restrição e não poder fazer nada. Mas a verdade é o exato oposto. Como a gente vê aqui, um orçamento é, na verdade, uma ferramenta de liberdade. Ele dá o poder de direcionar o dinheiro para aquilo que realmente importa. E como é que se faz um orçamento na prática? Bom, o processo pode ser dividido nesses 4 passos simples. Primeiro, a gente planeja o que espera que aconteça no mês. Depois, registra o que de fato aconteceu. O terceiro passo é agrupar, para entender os padrões, para onde o dinheiro está indo. E por fim, o mais importante, avaliar se o resultado está aproximando a gente dos objetivos e, claro, fazer os ajustes necessários para o próximo mês. E é isso que o planejamento faz de melhor. Ele transforma um sonho, que é algo vago, como comprar uma casa, num projeto. E um projeto tem etapas. Quanto poupar por mês, qual o valor da entrada, em quanto tempo. É sair do campo do desejo e ir para a ação. Agora vamos para a parte da ação, ver como isso tudo se materializa. Com um plano definido, o foco agora é em 2 coisas críticas: resolver as pendências do passado e construir uma base bem sólida para o futuro. Se existem dívidas, é preciso ter uma estratégia clara para lidar com elas. A prioridade número 1, como vemos aqui, é sempre manter o essencial para viver: água, luz, aluguel. Depois, o foco total deve ser nas dívidas mais caras, aquelas com juros altíssimos, como o cartão de crédito e cheque especial. Elas são as que criam o famoso efeito bola de neve. Atacar essas primeiro impede que o problema cresça ainda mais. Ao mesmo tempo, ou logo depois de quitar as dívidas mais urgentes, vem a construção da nossa segurança. A reserva de emergência é isso, um colchão de segurança. É o dinheiro que vai permitir passar por um imprevisto, como um problema de saúde ou a perda do emprego, sem entrar em pânico e sem criar novas dívidas. E qual seria o tamanho ideal para essa reserva? A recomendação geral dos especialistas é ter o suficiente para cobrir 6 meses dos seus custos de vida essenciais.
Isso garante um fôlego, um tempo considerável para se reorganizar diante de qualquer problema inesperado. E um ponto super importante: o dinheiro da reserva precisa estar num lugar seguro e principalmente de fácil acesso. O objetivo aqui não é ter uma rentabilidade alta, mas sim segurança e liquidez. Por isso, opções como o Tesouro Selic ou um CDB que permite o resgate a qualquer momento são as mais indicadas. Ações, móveis, fundos de longo prazo, nada disso serve para esse propósito. Com a casa em ordem, dívidas controladas, reserva de emergência montada, finalmente é possível olhar para o futuro e pensar em crescimento. É aqui que a gente entra no mundo dos investimentos, o passo que vai fazer o dinheiro trabalhar a favor dos nossos objetivos. De uma forma bem simples, os investimentos se dividem nessas duas grandes categorias. A renda fixa, como o nome já diz, oferece mais previsibilidade e segurança, sendo um ótimo ponto de partida para quem está começando. Já a renda variável, como o mercado de ações, tem um potencial de retorno bem maior, mas, claro, vem acompanhada de mais riscos. Com o tempo, o segredo é aprender a combinar as duas coisas. E depois de toda essa jornada, a gente chega a esta reflexão. Organizar as finanças não é só sobre números numa planilha, é sobre autoconhecimento. É sobre alinhar o que se gasta com aquilo em que se acredita. No fim das contas, o resultado é uma vida com muito mais tranquilidade e propósito. Com todas essas ferramentas e ideias, a pergunta final é um convite à reflexão. Não é preciso fazer tudo de uma vez. O importante é dar o primeiro passo, seja anotando o primeiro cafezinho ou planejando a primeira meta. Então, qual vai ser o próximo passo para usar o dinheiro como uma ferramenta para uma vida melhor?